Estamos de volta com o Documento Verdade, falando hoje das relações conjugais. A união poliafetiva pode ser considerada uma família? Algumas pessoas já oficializaram esse tipo de relação, mas a Constituição Federal coloca em dúvida essa união e a Justiça fica dividida. Aqui em Belo Horizonte eu tentei fazer uma união estável e não consegui. E fui descobrir esse lá em São Vicente, que era em Tupã, que foi feito o primeiro caso de união poliafetiva, de união estável. E nós locomovemos para lá e fizemos, dada a importância que eu acho que é isso. Porque quando o relacionamento está muito bom, você quer torná-lo público, você quer legalizar, você quer estabelecer regras de quando morrer, quando viver, enquanto está vivendo, de benefício. O Trizal conseguiu o documento em um tabelionato de notas da cidade de São Vicente, no litoral paulista. Foi feita uma escritura pública declaratória de união poliafetiva, além de um inventário de divórcio. Nós vivemos, como a Cláudia cita no documento, como um condomínio, onde eu sou o primeiro responsável pelos três, depois vem a cá, depois vem a Ritoca. Então, a gente quer proporcionar o melhor da gente para o trio, no caso, para o Trizal. E o documento passado facilita muito isso. A tabeliã Fernanda de Freitas Leitão, do Rio de Janeiro, registrou recentemente uma união parecida. Mas, em vez de 2 mulheres e um homem, eram 3 mulheres, que vivem juntas na capital fluminense. A primeira foi feita em 2012, mas se tratava de um homem e 2 mulheres, que é o mais comum. Mas nesse caso foram 3 mulheres, e eu acho que isso chocou muito, e chocou de uma forma que me surpreendeu, porque chocou o mundo inteiro. Jornais dos países do mundo inteiro procuraram e veicularam essa notícia. Então, uma coisa que realmente foi, eu não sei por que foi, causou tanto impacto. Ela conta ainda que é simples fazer esse tipo de registro. Bem, o registro, a escritura pública de união poliafetiva é igual a qualquer outro tipo de união, seja homoafetiva ou heteroafetiva. As pessoas vão ao cartório, se dirigem ao cartório, declaram que vivem juntas, que têm o objetivo de formar família, que naquele documento elas tratam de direitos patrimoniais e, enfim, resumindo, elas traçam as regras que vão reger aquela união. Mas é bom que se fique claro que a união estável, qualquer que seja ela existe independentemente do papel. Ela é um fato que existe sem o papel. O papel ele vai servir para ratificar e para regular aquela relação. No entanto, especialistas divergem a respeito da validade das uniões estáveis poliafetivas. No Brasil, nós temos um artigo na Constituição Federal, que é o artigo 226, parágrafo 3º, que diz que a união estável é uma entidade familiar, assim como é o casamento civil, desde que exista a monogamia, desde que essa relação seja constituída somente por 2 pessoas. Então, relações de mais do que 2 pessoas não são relações de família, não formam entidades familiares, não têm, portanto, apoio no ordenamento legal brasileiro e especialmente nessa lei maior, essa lei mais importante do que todas, que é a Constituição Federal. Já o advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, Rodrigo Pereira, defende esse tipo de relação e acha que os praticantes do poliamor são condenados porque vivem de uma forma diferente do tradicional. Nós não podemos condená-las a uma invisibilidade jurídica e social. Isso seria uma hipocrisia, né? E do ponto de vista jurídico, o direito, o que o direito tem a dizer sobre isso? Não há uma lei falando que sim nem que não. Essa é uma questão nova para nós, do mundo jurídico, e há uma divisão de correntes doutrinárias, alguns que aceitam, alguns acham que sim, outros que não, mas eu acredito que com o tempo, imaginemos daqui uns 10 anos, isso vai ser mais comum e acho que estamos no mesmo processo histórico pelo qual passou a união estável heteroafetiva, depois a união estável homoafetiva, agora as uniões simultâneas e antes os filhos havidos fora do casamento. Portanto, é uma questão cultural, uma questão moral que aos poucos vai sendo absorvido, né? Mas Regina Beatriz, que é advogada e presidente da Associação de Direito de Família, condena os registros. Quem
lavra, o tabelionato que lavra este tipo de escritura está descumprindo a lei maior, está praticando um ato em descumprimento da lei, o que é gravíssimo. O que é gravíssimo. Isto não pode ser feito por nenhum tabelionato de notas. O tabelionato não faz a lei. O tabelionato deve rigorosamente cumprir a lei, inclusive porque tem fé pública.